E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim. De novo, mais uma semana, mais uma segunda-feira com um tópico de matemática interessante para começar a sua semana bem. Bem-vindos, caso você não conheça o canal, a ideia do canal é basicamente mostrar coisas interessantes de matemática, coisas úteis, coisas bonitas, que foge um pouco daquela coisa que só a matéria cai na prova. A matemática é muito mais do que aquela coisa que está na sua prova. E o objetivo desse canal é basicamente ilustrar isso toda semana como um tópico diferente. Na semana passada a gente começou falando um pouco sobre aquele famoso número φ, também conhecido como razão áurea, também conhecido como proporção divina. E se você não viu o vídeo da semana passada, eu altamente recomendo que você veja o vídeo da semana passada. O cardzinho está passando aqui em cima de mim agora, porque esse vídeo é a continuação do vídeo da semana passada. Hoje a gente vai falar um pouco mais ainda sobre a razão áurea, partindo do pressuposto que você já conhece, já sabe o que é, já sabe quanto ela vale, e mostrar mais alguns lugares bonitos e interessantes, algumas propriedades desse número tão fantástico. Bora lá, vamos começar? Então vamos falar mais ainda sobre o número φ. Φ é esse símbolo esquisito aqui. É uma letra grega, que representa, entre outras coisas, a razão áurea, número que a gente já está conversando há 2 semanas. No vídeo passado, a gente calculou o valor da razão áurea e deduziu o valor da razão áurea geometricamente. Esse valor que a gente encontrou, ele vale 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou se for arredondar até a terceira casa decimal, 1,618. Na semana passada, a gente falou desse número um pouco em arte, um pouco em biologia, e a ideia é falar um pouco mais sobre esse número φ, que é uma coisa fascinante. Falar um pouco sobre φ na música. Primeira coisa de começar, eu não sou músico profissional, eu vou falar um pouco sobre o que eu sei de música. Eu estudei por 4 anos bateria, que não é um instrumento melódico, é um instrumento só rítmico. Então eu não tenho conhecimento tão profundo disso, mas eu acredito que seja o suficiente para falar sobre o número φ aparecendo na música. Teoria rápida de frequências sonoras. Se for pegar o piano, que é o caso mais fácil de visualizar, cada tecla emite uma nota diferente e essa nota é responsável por fazer uma frequência. Dó, ré, mi, fá, sol, cada uma delas tem uma frequência específica. Cada bloco de notas, até você repetir entre dó e subir dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó de novo, a gente chama de uma oitava. E se você vai pegar o dó em uma oitava, apresentado por essa teclinha que está com o mouse aqui em cima, for tocar o dó da oitava de seguinte, a frequência vai dobrar. Para você ter uma oitava completa, indo de dó até dó, você tem 8 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó de novo. E além das teclas brancas, que representam essas notas, nós também temos os acidentes, que são os sustenidos ou bemóis, dependendo se você olha da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Dentro de uma oitava, você tem 13 semitons, que são o intervalo entre 2 teclas consecutivas. Começando em dó, terminando no outro dó, você tem 8, mais 5 teclas pretas dentro de cada oitava. Então, a gente pode tocar uma escala usando os 13 semitons simplesmente subindo. Isso soa bem. Você também pode fazer isso usando as 8 teclas brancas e ainda assim soa bem. E você pode fazer isso também usando só 5 teclas pretas e isso também soa bem. Se a gente for ver essas proporções de 13 para 8 ou de 8 para 5, essas proporções elas são muito próximas do inverso da razão áurea se você fizer do maior para o menor, ou proporcionais à razão áurea se você fizer do maior para o menor. Isso não é uma coincidência. Se você dividir em pedaços proporcionais à razão áurea, a divisão da razão áurea é uma coisa que soa bem para nós humanos. É intuitivo, não existe uma explicação específica para isso. Mas quando a gente divide as coisas usando a razão áurea como medida de proporção, as coisas costumam funcionar. Uma coisa que a gente pode fazer seria tocar simultaneamente notas cujas frequências estejam na razão áurea, ou pelo menos muito próximos da razão áurea. Já que a razão áurea é um número irracional, e ele é difícil você medir com precisão. Se a gente tocar 2 notas cuja diferença de frequências é proporcional à razão áurea, ele acaba soando agradável. Eu vou usar aquele mesmo programa que eu usei no vídeo sobre ressonâncias, provavelmente o cardzinho vai passar agora enquanto eu estiver falando, para ilustrar como a diferença de frequências entre a razão áurea soa agradável. Eu programei aqui para o computador tocar primeiro o dó, e logo em seguida a frequência que seria uma razão áurea acima dele em termos de frequência, depois um mi seguido da mesma coisa. Para mostrar que nem todas as frequências soam bem, eu vou colocar 2 frequências aqui que eu admito que eu fiz meio aleatório, assim, eu só cliquei em 2 lugares. Então vamos tocar primeiro 2 frequências que soam bem juntas, uma começando em dó, uma começando em mi, e 2 que soam desagradáveis. E outra coisa, além da frequência dos sons que pode ser utilizado com a razão áurea em música, é também o tempo da música, a velocidade com que você toca, ou as proporções nas quais você divide o movimento da música. Mozart era muito conhecido, várias das sinfonias do Mozart tinham realmente divisões entre os movimentos de razão áurea. E existe uma outra também que é muito famosa, de Beethoven, a Quinta Sinfonia. A Quinta Sinfonia ela tem 2 movimentos bem claros,
e a divisão entre o primeiro movimento e o segundo movimento é feita na proporção da razão áurea. Eu acredito que essa altura, pelo tema do vídeo, não deva ser surpresa para ninguém. Mudando o tema, vamos falar um pouco sobre φ na geometria. Na geometria, o principal lugar onde a razão áurea aparece, polígonos que tenham simetria 5. Pentágonos, que são os polígonos de 5 lados, decágonos, que são os polígonos de 10 lados, pentadecágonos, que são os polígonos de 15 lados, e hexágonos, que são os de 20 lados, e essa altura espero que seja tempo padrão. Para mostrar só algum desses lugares onde a razão áurea aparece, eu vou colocar um exemplo rápido usando pentágonos. Então, vou considerar um pentágono cuja lateral mede y, todos os lados têm medida y. Esse pentágono, se a gente traçar as diagonais dele, ele vai ter 5 diagonais, cruzando ele internamente. E eu vou só, para efeitos de nome, chamar essa diagonal de x. Vamos tentar determinar a proporção entre a diagonal e o lado. Para fazer isso, fica muito mais fácil a gente, ao invés de ver esse pentágono e 5 diagonais e 5 lados, se a gente tentar simplificar o problema. Um dos jeitos de fazer isso seria considerar só o triângulo, um dos triângulos formados por isso. Vou pegar o triângulo que tem esses dois vértices aqui na base e o vértice mais oposto acima dele. Eu vou destacar esse triângulo. Esse triângulo é possível provar com geometria plana. Não vou fazer isso porque vai tomar muito tempo do vídeo. Os ângulos da base medem 72 graus e o ângulo de cima vai medir 36 graus. É possível provar isso com geometria plana, é até um exercício legal se vocês estiverem a fim de tentar fazer isso no tempo livre. E nessa construção nós temos um lado que mede x, porque ele vem de uma das diagonais do pentágono. O lado simétrico dele também mede x, porque ele também é uma diagonal, e além disso o triângulo é isósceles, então os ângulos da base saem mais. Embaixo nós temos y, que é a medida do lado do pentágono original. Uma coisa que a gente pode fazer de interessante aqui, que vai facilitar muito a nossa vida, seria pegar esse ângulo de 72 aqui e passar a bissetriz, dividir ele no meio. A vantagem de fazer isso é que a gente vai ter dois lados com 36 graus de cada um deles, formando em cima um triângulo isósceles. Nessa construção, o triângulo de baixo, como a soma dos ângulos tem que dar 180 graus, este aqui também vai medir 72 graus. E aqui em cima, ele vai ser quanto falta para dar 180 graus, então a gente tem um ângulo de 108. Este lado mede x, igual a já media antes, a base mede y, igual a media antes. Este triângulo aqui embaixo, em destaque agora, ele é isósceles, porque ele tem dois ângulos de 72 graus. O que quer dizer que ele vai ter dois lados iguais também, fazendo que esse segmento meça aí. O triângulo de cima, ele também é isósceles, porque ele tem dois ângulos de 36. Então ele também vai ter dois lados iguais. Esse lado mede y. E como o total da lateral media x, aqui mede x menos y. Além disso, se a gente for considerar o triângulo grande, que tem um ângulo de 36 e dois ângulos de 72, ele vai ser proporcional ao triângulo de baixo, que também tem um ângulo de 36 e dois ângulos de 72. Pela proporcionalidade dos triângulos, o lado maior do triângulo grande, x, é proporcional ao lado pequeno do triângulo maior, y, assim como o lado maior do triângulo de baixo, y, é proporcional ao lado menor do triângulo de baixo, x menos y. E a gente pode desenvolver essa equação multiplicando. Fica x vezes x menos y é igual a y quadrado, fazendo a distributiva e jogando todo mundo para um lado só menos, nós temos essa equação. Estou tendo um déjà vu. Essa equação é exatamente a mesma equação que a gente deduziu no vídeo passado para encontrar a razão áurea. Eu poderia fazê-la de novo, mas seria perda de tempo para você que já viu o vídeo passado. Então vamos ser eficientes e assumir que você viu o vídeo passado, ou vai ver o vídeo passado, ou saberia resolver isso sozinho. E a gente chega que a proporção entre a diagonal e o lado de um pentágono é a própria razão áurea, que é a princípio um dos jeitos mais simples de você ter proporções envolvendo a razão áurea em arte. Você parte de um polígono de 5 lados, regular, com todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, traça a diagonal, pronto, você já tem dois lados que têm a proporção áurea entre eles. E eu até tentei fugir um pouco do clichê de falar da razão áurea junto da sequência de Fibonacci, mas não dá para falar da razão áurea sem falar da sequência de Fibonacci, mesmo que seja só no segundo vídeo e não no primeiro. Primeira coisa sobre a sequência de Fibonacci, não vou falar muito dela hoje, porque eu ainda vou ter um vídeo que fale exclusivamente só sobre a sequência de Fibonacci e aplicações dela. Então hoje eu vou falar o mínimo possível só para a gente falar da razão áurea. A sequência de Fibonacci, a definição matemática dela é uma sequência de números, é uma lista de números, onde o termo inicial, que a gente chama de termo zero, vale 0, o próximo termo vale 1, e cada termo a partir dele ele é a soma dos dois anteriores. Então a gente pode visualizar alguns dos termos da sequência de Fibonacci construindo eles na mão. Então F0, que seria Fibonacci de 0, vai valer 0, e Fibonacci de 1 vale 1. Eu vou representar isso usando um loop. Fibonacci de 2 ele é a soma dos dois anteriores, então ele vai ser 0 mais 1, que é 1. O próximo termo da sequência de Fibonacci, F3, ele é a soma dos dois anteriores, então ele é 1 mais 1.
São dois. O próximo termo da sequência de Fibonacci, ele é a soma dos dois anteriores, então ele é 2 mais 1, que são 3. O próximo é a soma dos dois anteriores, que é 2 mais 3, são 5. Depois nós temos 5 mais 3, isso é 8. E depois nós temos 8 mais 5, que é 13. E a gente pode ir aumentando isso cada vez mais e montando a sequência de Fibonacci para mais e mais termos. Mas como o objetivo do vídeo é falar do número φ da razão áurea, a gente precisaria ver qual é a relação entre essa sequência e o φ. Vamos analisar qual é a taxa na qual cresce a sequência de Fibonacci, ver a proporção de aumento dos termos. Quando a gente vê a proporção do termo 2 para o termo 1, basicamente a gente divide um pelo outro para ver o quanto ele aumenta. E dá 1 sobre 1, que é 1. Do termo 3 para o termo 2, fica 2 sobre 1, que é 2. Do termo 4 para o termo 3, são 3 meios, ou 1,5. Do 5 para o 4, são 5 terços, ou 1,666. De 6 para 5, são 8 quintos, ou 1,6, cravado. De 7 para 6, nós temos 3 oitavos, que é 1,625. Se a gente for ver essa taxa de proporção, apesar dela oscilar, às vezes aumenta, às vezes ela diminui, às vezes aumenta, às vezes diminui, ela está tendendo para algum valor estável. Aqui eu usei aquele nosso software gráfico para desenhar os pontos que ilustrem qual é a diferença da proporção de crescimento. Então a gente começa com 1, depois 2, depois 1,5, depois 1,66 e vai variando, subindo e descendo. E a gente nota que ele vai ficando em algum patamar estável. E é possível calcular esse patamar estável, não é tão difícil. E esse patamar estável vai ser φ, a razão áurea. O Luke estava esperando que isso acontecesse, mas eu não estava esperando que ele aparecesse agora. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de semana. Φ, ele é um dos números mais impressionantes da matemática. Ele acaba sendo intuitivamente, parece que a gente foi programado para gostar da razão áurea. Parece que ela é natural para nós humanos como uma coisa associada à beleza. Talvez por ela aparecer muito na natureza, então ele é mais natural para a gente. Não sei se tem uma explicação específica para isso. Talvez essa discussão caia mais em ordens de filosofia do que de matemática. Mas aqui está um pouco sobre a razão áurea. A razão áurea aparece em muitos lugares, além desses que eu coloquei. A gente vai acabar cruzando com ela mais vezes no canal. Eu não planejei nada disso, mas eu tenho certeza que a gente vai esbarrar na razão áurea por ser uma coisa bonita, por ser uma coisa que aparece muito na natureza, ou mesmo em construções humanas, como os quadros e as sinfonias compostas usando a razão áurea. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de semana. Se vocês gostaram, se vocês têm algum amigo que acha bonito, algum amiguinho lá que só tem aquela ideia fixa de que não, matemática é chato, matemática não vai consertar nada, matemática não tem nada de bonito, mostra o vídeo para ele. Esse vídeo é um que, mesmo se você não for muito fã de matemática, se você achar matemática feia, você pode achar esse vídeo bonito. E a ideia é divulgar um pouco de ciência como uma coisa natural, como uma coisa que a gente está precisando um pouco de ciência como sendo uma coisa mais respeitosa. Ciência merece mais amor. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, tá aqui tanto o meu e-mail quanto o meu Twitter. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para mandar ideias de vídeo, dar sugestões ou elogiar ou até reclamar de alguma coisa, fiquem à vontade, vocês podem procurar. Vocês também podem deixar um comentário aí embaixo. Eu tenho lido e respondido os comentários. E lembrando vocês que eu também sou professor particular, também dou aulas de matemática para ensino médio, para ensino superior, para vestibular. Agradeço vocês pela companhia no vídeo de hoje. Muito obrigado, fiquem bem e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!